uma alegria poder vir aqui me dirigir a todos vocês, em nome do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do seu presidente, o conselheiro Renato Martins Costa. Eu agradeço o convite e saúdo a todos. Uma fala muito breve, 15 minutos. Na verdade, é quase um convite para vocês acessarem esse QR Code e terem acesso a um conteúdo incrível, produzido com muito carinho pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, desde 2021, promovendo encontros, lives, capacitações sobre a nova Lei de Licitação e Contratos. Então, nesse QR Code, vocês vão ter acesso a todo o material de capacitação e de divulgação de conhecimento que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo desenvolveu nos últimos anos, além, é claro, das redes sociais de praxe deste que vos fala. Aqui, o momento, além de fazer essa divulgação, é também uma celebração do fim desse relacionamento tóxico que nós tivemos com a Lei 8666 durante mais de 30 anos, em que nós sofremos e vivemos com ela. Não conseguimos nos libertar da Lei 8666 até muito recentemente, quando finalmente sobreveio a sua revogação definitiva por uma lei nova, que tem muitas características da lei anterior. É uma lei longa, é uma lei complexa, é uma lei difícil de entender, e é uma lei que suscita muitos desafios a todos, inclusive ao controle externo. Muito embora a nova lei tenha características muito semelhantes, muito similares à legislação anterior, ela tem características que a tornam muito peculiar e que a tornam uma lei absolutamente diferente da legislação anterior. O que eu quero chamar a atenção aqui é para essas características que são estruturantes da nova lei, e que, mesmo em relação às normas da nova lei, que, porventura, sejam idênticas às normas da lei anterior, fazem muita diferença. Porque, ainda que a nova lei tenha normas que são idênticas às normas da lei anterior, ela tem características, a meu ver, estruturantes, que fazem com que a interpretação e a aplicação dessas normas seja diferente. É muito diferente, afinal, falarmos de um aditamento contratual num contrato que não passou por planejamento algum, que não contou com estudo técnico preliminar, e que, portanto, não se sabe exatamente quais foram as razões que levaram a administração pública a optar por aquela solução contratual, do que quando nós falamos de um aditamento contratual em um contrato que passou pela etapa de planejamento, que passou por um estudo técnico preliminar minimamente bem feito, em que é possível identificar quais foram as razões de fato e de direito que orientaram, que limitaram e que condicionaram a atuação do gestor no momento da configuração daquele edital, para usar as expressões da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que também foi abraçada pela LINDB, e pela Lei Nova de Licitação, e essa é uma grande transformação. Eu não vou repetir todos esses elementos que estão aqui atrás, mas, basicamente, o que eu fiz aqui foi destacar da lei normas, direito positivo da lei, que confirmam essas características que eu estou chamando aqui de estruturantes. Portanto, não é uma conversa principiológica, eu não estou aqui como um jurista coimbrão tentando decifrar o que a lei quer, o que a lei diz. É muito claro, a lei apostou muitas normas para falar sobre planejamento. A lei apostou muitas normas para falar sobre recursos do mundo digital. Essa é uma lei do mundo digital, e essa é uma lei do planejamento. Isso é essencial. E como nós estamos no momento inaugural da lei, de implantação da lei, de interpretação da lei, nós temos que ter cuidado, e esse é o desafio que eu me proponho para esse ano, como alguém que estuda a nova lei, que estuda a dinâmica do controle e que atua também no órgão de controle, que é nós não interpretarmos a nova lei de modo a criar problemas onde eles não existem. Nós não podemos burocratizar demais a nova lei, e nós não podemos interpretar a lei ou exigir uma interpretação, uma aplicação da lei que contrarie esses elementos que são estruturantes. Uma lei que aposta no planejamento, uma lei que aposta no uso de mecanismos eletrônicos para licitar e contratar, é uma lei que procura dar mais segurança jurídica no momento de contratar, é uma lei que procura dar mais estabilidade para as decisões administrativas, e é uma lei que procura tornar o controle externo mais deferente às escolhas do gestor público. Isso talvez até possa surpreendê-los, né, alguém que atua no controle externo, falar em deferência, mas é isso que nós temos visto na jurisprudência atual do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quando nós olhamos contratações que foram feitas com base na nova lei e que passaram por estudo técnico preliminar
adequado. O tribunal tem se mostrado sensível às razões técnicas que foram consideradas pela administração, de modo legítimo, ao tomar suas decisões, ainda que aquelas decisões possam se revelar inadequadas do ponto de vista formal, do ponto de vista estritamente do cumprimento de normas, muitas vezes procedimentais, burocráticas. Eu não estou aqui dizendo que o que importa é o fim, né? O fim justifica o meio, não é isso que eu estou dizendo, mas não faz sentido, numa legislação que é tão preocupada com planejamento, com eficiência, com a segurança jurídica, com a concretização dos valores públicos, nós criarmos exigências ou interpretarmos a lei de modo a torná-la um problema e não uma solução. Além do compromisso com planejamento e uso de mecanismos eletrônicos para listar e contratar, o que dá uma grande rastreabilidade para as decisões que foram tomadas no curso do procedimento, e, portanto, isso melhora o controle, a transparência e a publicidade, a nova lei também é uma lei que valoriza os servidores públicos. E aqui eu dou 2 exemplos. O primeiro é quando assegura a defesa pela advocacia pública daquele gestor que tomou uma decisão ancorada no parecer jurídico do seu órgão de assessoramento. Essa é uma grande discussão que a nova lei resolve. Decisões praticadas com base na orientação jurídica do órgão ou entidade, se contestadas pelo controle externo, judicial ou administrativo, tribunais de contas, deve contar com a defesa da advocacia pública, que, afinal, produziu o parecer no qual o gestor público se fiou ao tomar sua decisão. Além disso, a nova lei trata com muito cuidado da capacitação, como nós estamos fazendo aqui, e também da segregação de funções, a profissionalização da gestão pública e dos servidores que atuam com licitações e contratos. Não só a capacitação tem esse objetivo, mas também a segregação de funções para proteger os agentes públicos que atuam com compras, que estão sujeitos a pressões de toda ordem, justamente por serem agentes de compras, agentes de contratação. É assim no mercado privado também. Esses agentes eles precisam de uma proteção especial e eles não podem se ver às voltas com outras funções corriqueiras, habituais, que eventualmente os coloquem em posição de assédio, de fragilidade, de risco. O exemplo que eu gosto de usar é: não pode ser agente de contratação o fiscal da vigilância sanitária que vai passear nos estabelecimentos da prefeitura, do município, para averiguar as condições sanitárias da padaria, do posto de atendimento da farmácia, etc. Porque esse agente já está sujeito a pressões, ele não pode acumular mais uma função de risco, como conduzir um procedimento de contratação. Além disso, a nova lei confere ao gestor espaço para inovar, por intermédio da regulamentação, adequando as previsões da lei à realidade local. E isso nos coloca diante de um grande desafio, que é como implantar a lei, como regulamentar a lei, para que ela possa ser aplicada de modo adequado na gestão pública. Além disso, a nova lei valoriza a interação entre iniciativa privada e setor público, e nós temos exemplos disso no PMI, procedimento de manifestação de interesses, no diálogo competitivo. E sobre o diálogo competitivo, pessoal, uma dica: não se preocupem com isso. Essa modalidade de licitação é altamente complexa, baseada na experiência da União Europeia, onde se leva mais ou menos 2 anos para se concluir um diálogo competitivo entre o momento que a administração decide iniciar o diálogo e a contratação. É uma modalidade de contratação para grandes estados, grandes capitais, na configuração de projetos que demandam muitos investimentos, muitos recursos. Não é a realidade dos municípios nesse momento, mas não deixa de ser importante destacar que, ao acolher esse instrumento, a lei mostra que ela valoriza a interação republicana, evidentemente, entre mercado e iniciativa privada, por uma razão simples: a administração pública não tem as informações que o mercado tem, porque a administração pública não é o mercado, é a administração. É preciso ouvir o mercado, é preciso tornar mais republicana essa interação. E é uma lei, por fim, a nova lei, que sabe das dificuldades do gestor público, e os exemplos estão na atenção que a nova lei deu para a LINDB, para a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é o tema da parte final da minha fala, que são esses desafios da implantação. Primeiro, é importante decidir qual vai ser a estratégia de regulamentação, e essas orientações não são só do Tribunal de Contas do Estado, também as orientações do Tribunal de Contas da União e da própria Comissão de Transição, que tem feito um trabalho incrível no âmbito estadual para convencer as pessoas da importância de virar chave e de usar a nova lei de licitação. Estratégia de regulamentação: qual vai ser a forma que o município vai eleger para regulamentar a lei? É um decreto único, como fez o Estado do Paraná?
é um decreto maior do que a própria lei, em termos de quantidade de artigos. Ou são decretos esparsos, como vem fazendo o Estado de São Paulo e a União Federal. As duas formas têm vantagens e desvantagens. Um decreto só consolida as informações, de modo que qualquer informação regulamentar sobre a nova lei basta acessar um único texto normativo, um único decreto. Essa é a vantagem. A desvantagem: qualquer mudança nesse decreto tem que considerar a sua integralidade, sob pena de ter uma norma capenga, uma colcha de retalhos, como se diz. Essa pode ser uma desvantagem muito grande no momento atual, em que, naturalmente, os decretos regulamentares terão de sofrer adaptações no curso da sua aplicação. Então, normas esparsas tornam mais fácil a sua adaptabilidade em relação à aplicação da lei, nesse momento inicial em que a gente vai testar muito. Então, talvez seja um ponto favorável essa regulamentação por vários decretos. Qual é a desvantagem? De consolidação. As pessoas precisam saber quais normas foram editadas para regulamentar a nova lei. Isso precisa estar reunido num único lugar. No caso do Estado de São Paulo, foi feito um site, em que tem lá um arquivo enorme, até com a previsão de divulgação de regulamentos que ainda não foram editados. O que é importante, as pessoas saberem se foi ou não editada norma regulamentar para a nova lei de licitação. A qualidade da regulamentação também é um aspecto importante. A regulamentação tem que ser autossuficiente, ela não pode ser a todo momento referente à lei, senão a gente não consegue compreender a regulamentação. Mas a regulamentação também tem que ser clara em relação ao que ela quer. Qual é o objetivo, qual é a finalidade daquela norma regulamentar? Por que ela é importante? E aderência às normas da nova lei, evidentemente. O regulamento tem que estar de acordo com a nova lei. Ele não pode estar de acordo com a 8666 e ele também não pode estar de acordo com a jurisprudência dos órgãos de controle construída com base na lei anterior, porque a lei anterior não existe mais, ela foi revogada. É um novo momento. Nós não podemos carregar esse fantasma da 8666 conosco, sob pena dele contaminar a nossa visão e a gente continuar lendo a nova lei com os óculos da lei anterior. Sistemas de tecnologia da informação. Eu disse que a nova lei aposta muito no uso de mecanismos digitais. Ao adotar os mecanismos digitais que a nova lei reclama, e esse vai ser um grande desafio, já está sendo para os municípios, é importante que esses sistemas conversem com o regulamento. O que eu estou dizendo aqui é que a regulamentação da lei tem que levar em conta os sistemas que serão utilizados para a implementação da lei, para a efetiva utilização da lei, sob pena do sistema não atender ao que o decreto quer, ao que a norma determina. É preciso que esses sistemas conversem. As normas regulamentares que serão editadas por cada entidade e os sistemas que essas entidades utilizarão para operacionalizar tudo aquilo que a nova lei reclama de tecnologia da informação, seja aderente, atue em conformidade. Sem perder de vista, pessoal, o compliance processual. Processo custa. Processo de licitação custa. Não é à toa que tem hipótese de dispensa de licitação, é também por isso, porque muitas vezes o procedimento custa mais caro e não vai alcançar a finalidade necessária, a finalidade desejada. Quando nós começarmos a usar a nova lei, implantar a nova lei, regulamentar a nova lei, nós temos que ter esse cuidado para não burocratizar demais a nova lei, para não ficar criando etapas, não ficar criando obstáculos, dificuldades onde não existem. E, sobretudo, pessoal, não tragam as dificuldades da 8666 para cá, ou pelo menos não façam isso de modo automático. Não pensem que, porque a norma é parecida, nós vamos ter a mesma dificuldade. Talvez anotem esse risco, mas não transformem em realidade. Não façam disso uma profecia autorrealizável. Vamos esquecer a lei anterior e usar a nova lei com inteligência, com eficiência, e pensando sempre que licitação serve para atender às necessidades públicas. Essa é a finalidade da licitação, é esse o nosso compromisso como gestores públicos, como servidores públicos, entregar serviços públicos para a sociedade, e, para isso, nós precisamos licitar. Gestão por competência, profissionalização do serviço público, que a nova lei traz, que eu já destaquei para vocês, a necessidade de nós repensarmos a estrutura da administração pública, sobretudo no que se refere a licitações e contratos. No decreto estadual que regulamenta o PCA, lá do dia 3 de maio de 2023, tem lá no artigo 20 uma previsão final da criação de uma agência de compras, que é a experiência internacional de centralização das compras públicas. É esse o movimento que nós temos assistido. No Estado de São Paulo, o decreto do dia 3 de maio de 23 fala que vai ser criada essa agência. Não tem muita informação, mas já é uma sinalização de que o Estado de São Paulo, que é o mais pujante da federação, está pensando em centralizar as suas compras. Na Prefeitura de São Paulo, a Secretaria de Gestão não centraliza a compra, mas ela centraliza as informações.
ela sabe, por intermédio dos planos de contratação anual, o que a máquina da prefeitura está adquirindo e está contratando. Ela tem essa informação. Qual é o caminho que eu vejo? A constituição de agências de compras centrais, como nós temos na União Europeia, como nós temos nos Estados Unidos. Centralização das compras. E a importância de constituir, criar e disciplinar as linhas de defesa. Controle interno, estruturação do controle interno dentro da administração pública para poder controlar as licitações ou contratos. Mas, pessoal, nós sabemos a realidade dos municípios, é difícil investir nisso, é importante alguma estabilidade para esses servidores, muitas vezes os municípios não têm essas condições, mas é importante pensar que, mesmo nessa realidade muito adversa, é importante pensar em sistemas de controle interno para evitar que o mal feito se perpetue, para evitar que o ilícito, que o desvio aconteça. O envolvimento da alta cúpula na implantação da nova lei é central. Um evento como esse mostra a importância disso, onde há envolvimento de autoridades presentes no encontro, demonstrando o apoio da alta cúpula, que é quem vai decidir a regulamentação, quem vai decidir as aquisições dos sistemas, quem vai botar a máquina para funcionar, quem vai liderar esse processo que vai ser conduzido por todos nós que estamos na linha de frente da aplicação da lei. E o controle externo, que os desafios quais são? Reconhecer as dificuldades do gestor público, reconhecer os obstáculos que limitam, condicionam ou orientam a tomada de decisão pelo gestor público, evitando decisões com base em valores jurídicos abstratos, sem considerar as consequências práticas dessa decisão. Porque, não só porque esse é um compromisso do controle, como porque é uma exigência da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Ao decidir com base em valores jurídicos abstratos na esfera pública, é importante considerar as consequências práticas daquela decisão. E o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo parece que está sensível a isso, não só porque a nova lei de introdução tem sido muitas vezes referida na jurisprudência do tribunal, que tem se mostrado muito cioso da aplicação da lei de introdução às normas do direito brasileiro, em benefício do gestor, mas também porque já há 2 julgados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, um deles envolvendo uma contratação feita com base na nova lei, outro com base na lei anterior, mas com detalhe, a prefeitura havia editado um decreto obrigando a elaboração de estudo técnico preliminar, mesmo nas licitações feitas com base na Lei 8666. Então, a prefeitura pegou tudo que tinha no estudo técnico preliminar na nova lei, fez um decreto e disse: contratação com base na 8666 tem que ter ETP. Eu não vou contar os casos para vocês terem a oportunidade de ler os casos que estão disponíveis no site do tribunal. A referência está aqui. Em linhas gerais, o que fez o tribunal? Havia uma instrução bastante desfavorável àquela contratação, portanto, a fiscalização do tribunal, os auditores do tribunal estavam bastante desconfiados do que havia sido feito, até que a prefeitura trouxe as suas informações, os seus esclarecimentos. O que a prefeitura fez? Ela trouxe uma petição dizendo assim: aqui está o meu estudo técnico preliminar. E a razão técnica pela qual eu decidi comprar a massinha de modelar para as crianças com glúten, ao invés de comprar massinha sem glúten, a razão pela qual eu comprei a tinta guache com essa composição e não outra, ou a razão pela qual eu instalei esse sistema de segurança de monitoramento em tempo real nas minhas escolas, foi esta. Eu pesquisei no mercado, eu encontrei essas informações, eu cotei os preços, e eu, a partir desse juízo, identifiquei a melhor solução em termos de custo-benefício para a minha realidade. E isso, tribunal, eu não estou fazendo agora, eu fiz lá atrás, antes de contratar. Antes do tribunal pedir informação, eu já havia feito esse estudo técnico preliminar, e aqui estão as minhas razões. Nos 2 casos, o tribunal se mostrou, na minha visão, deferente às escolhas da administração, porque elas estavam circunstancialmente motivadas no estudo técnico preliminar. A meu ver, esses 2 julgados são alvissaneiros daquilo que a nova lei de licitação pode proporcionar de melhoria para a gestão pública. Já encerrando, a minha expectativa é alta em relação à nova lei, assim como é alta a expectativa do TCE de São Paulo. Nós vimos aqui, nessa brevíssima exposição, que a nova lei mexe com o uso de tecnologia na gestão pública, ela mexe com a estrutura da administração, ela mexe com os servidores, ela mexe com o controle externo, ela fala de segurança jurídica. É uma lei que tem muito potencial para contribuir, para nos ajudar, para impulsionar uma grande transformação na administração pública brasileira, começando pelas compras públicas. Afinal, o Estado brasileiro é o maior comprador do nosso país. Boa sorte a todas e a todos. O tribunal está de olho, atento e disponível para ajudar. Muito obrigado.